Então, Salmo 15. Senhor nosso Deus e Pai, neste momento, que o Senhor possa continuar falando, meu Pai, como o Senhor tem falado. Nós temos sentido a Tua presença, desde quando o culto começou, por meio dos louvores, o testemunho do Teu servo agora. Agora, meu Pai, que o Senhor possa continuar nos falando por meio da Tua palavra, do Teu Santo Espírito, que o Senhor possa usar conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Salmo 15, do versículo 1 ao 5, diz assim: Quem, Senhor, habitará no Teu tabernáculo? Quem há de morar no Teu santo monte? Que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra os que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Amém. A igreja pode se sentar. Irmãos, eu interpreto aqui esse versículo 1, onde diz assim: quem, Senhor, essa pergunta, né? Habitará no Teu tabernáculo? Quem há de morar no Teu santo monte? Eu interpreto aqui como essa referência, né, sendo uma referência ao céu, não à terra, certo? Nesse sentido. Por quê? Porque, por exemplo, para que a pessoa ela participasse ali do culto a Deus que ela prestava, tinha que ter a pessoa tinha que ter um posicionamento, e havia restrições que impediam a pessoa de participar de um culto, caso a pessoa estivesse em alguma, não é, daquelas restrições. Então, essa é uma questão com relação ao culto que era prestado a Deus. Havia ou não havia restrições que impediam a pessoa de participar de um culto? Havia. Porém, eu entendo, os irmãos vão entender por que eu estou falando isso. Nesse caso aqui, nós vamos analisar que é um acesso em que a pessoa ela terá, se ela realmente tiver uma vida de santidade na presença de Deus. Não estou dizendo da pessoa ser perfeita, mas da pessoa se esforçar para cumprir os mandamentos do Senhor. Porque, por exemplo, para a pessoa participar de um culto a Deus, de um ritual, antigamente, se ela estivesse em pecado, mas num pecado oculto, ela participaria, se aquilo não fosse revelado. Agora, esse local aqui, não tem como fazer isso não, por isso que eu creio que é a morada do Altíssimo. Entende? Por isso que eu interpreto assim. Tem gente que não interpreta assim não. Eu interpreto Salmo 15:1 como sendo a morada de Deus. Quem estará com o Senhor? O céu, né? No tabernáculo do Senhor, no santo monte do Senhor. Aí fala, ó, o que vive com integridade, retidão, não é? E pratica justiça e de coração fala a verdade. Nós podemos observar que muitos até sacerdotes que estavam ali trabalhando no tabernáculo, no templo, eles eram corruptos, não é?
Mas, como eu vim dizendo, é um local que diz respeito à morada do Altíssimo. E quem estará com o Senhor? A pessoa que não pratica a justiça, meus irmãos. A Bíblia tem vários versículos, passagens, que mencionam isso. Quem não pratica a justiça vai estar na presença do Senhor? A Bíblia fala, a Bíblia é clara acerca disso, Então, a pessoa tem que ser íntegra, praticar a justiça e de coração falar a verdade. Porque quem fala mentira pertence a quem? Ao diabo. Ao diabo, que é o pai da mentira. É lógico que, como o irmão bem disse aqui no testemunho agora, nós cometemos falhas. Mas o que é nos ensinado pela palavra? Aqui na igreja a gente fala muito isso. O cristão que tem o Espírito Santo hoje, trazendo essa mensagem para nós hoje, quando ele peca, o Espírito Santo o leva ao arrependimento. Aquele que não tem o Espírito Santo, ele vai acumulando pecados. Não é? Então, nós temos esse ensinamento, porque é um tema relevante e um dos principais temas da Bíblia. Morar com o Senhor eternamente ou não é? Amém. É a nossa visão, nós caminhamos assim. Eu gosto muito do Salmo 15 porque ele é claro, ele fala de forma bem clara. Qualquer pessoa que lê esse salmo, ela vai entender, certo? Então, o que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade, estará com o Senhor. Verso 13: o que não difama com a sua língua, aquele que não fica caluniando, dizendo que uma pessoa fez uma coisa que ela não fez, aquele que fala mal, não faz mal ao próximo. Quer dizer, é um outro assunto relevante da Bíblia, o próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem a lei e os profetas. Jesus disse isso. Então, eu não posso praticar o mal contra o meu próximo, porque quando eu ofendo ele, prejudico ele, eu estou invalidando, o meu cristianismo. Eu estou invalidando o meu passaporte para estar com o Senhor um dia. A gente tem que prestar atenção. A nossa salvação, eu falei isso aqui domingo passado, ela é dia após dia confirmada. Ela não vai se dar naquele dia. Aquele dia será o resultado de uma vida. Então eu tenho que pensar a cada momento nas minhas atitudes, para que eu não venha perder a salvação por conta de uma vida vivida de forma contrária à vontade de Deus. Não é prejudicando as pessoas, falando mal das pessoas, caluniando as pessoas. Muitas pessoas, infelizmente, vocês sabem, muitas pessoas fazem isso na obra de Deus. Na hora de falar de alguém com misericórdia, fala mal, condena. A gente tem que pensar sobre isso, refletir o Salmo 15, que Deus colocou no meu coração. Parte final do verso 13: nem lança injúria contra o seu vizinho. Quer dizer, não ofende, não faz mal. Tem versão que fala, em vez de vizinho, próximo, está no mesmo contexto. Então é isso.
A gente tem que mudar a nossa argumentação. Não é falar para o perverso que ele está certo, não. Não é agir com conivência, não. É falar a verdade com amor. Certo? Essa é a questão. É falar a verdade com amor. Verso 4. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo. Quem que é o réprobo aqui? O ímpio, né? Pessoa má. É o ímpio. Então, essa é a questão. O fato de eu amar o próximo não quer dizer que eu tenho que ser conivente com o ímpio. O ímpio aqui é o homem mau, tomado pelo mal, cuja vida é regida pela perversidade. Essa pessoa, eu tenho que me afastar dela. Pregue para essa pessoa, mas não se una a ela. Fale a verdade para ela. E de que forma a gente vai falar para o réprobo, o ímpio? A verdade da palavra de Deus, o que a Bíblia fala sobre isso, para que ele tenha a oportunidade de mudar de vida. Mas aí é com ele. A nossa missão é pregar, falar com amor. É lógico que nem sempre a gente faz isso, nem sempre dá tempo, e nem sempre também a gente consegue fazer isso, não é? Por causa das nossas falhas. Mas isso é bíblico. Quem tem que pregar para o ímpio, para o perverso, de acordo com a Bíblia? O servo de Deus hoje. A pregação do Evangelho é testemunho, não é? Então, nós temos que estar desprezando o perverso, o homem mau, no sentido de não estar nos unindo a ele, certo? E também reprovar as atitudes dele, porque a Bíblia, ela aprova ou ela condena as atitudes do perverso? Ela condena. Condena. Então, o caso é explicar para a pessoa o seguinte: olha, a Bíblia, ela condena as suas práticas, e caso você não se arrependa, vai condenar você também naquele dia. Ela já condena, e naquele dia será a consumação da condenação. A gente tem que passar isso para a pessoa. Daí para frente é com quem? É com ela e Deus, certo? Parte B do verso 4. Mas honra os que temem o Senhor. Não é? Então, nós temos que honrar a quem? O Senhor. Jesus. As pessoas, o Senhor, obviamente. Mas nós temos que estar honrando as pessoas que temem a Deus. Os perversos nós desprezamos. Os servos de Deus nós honramos. Porque quem honra o servo de Deus, honra também a Deus. Essa é a questão. Então aqui não é Deus fazendo acepção, por isso que a gente tem que ter cuidado. Deus não faz acepção, mas Deus sempre separou para si um povo. Um povo para honrá-lo, glorificá-lo, exaltá-lo. Não é o fato, irmãos, da gente ficar só abençoando crente, etc. Não é essa a questão. Nós temos que honrar, a Bíblia fala em Romanos, a quem é digno de honra. Porque se a pessoa diz ser serva de Deus e honra o perverso, ela está em contradição com o que diz a Bíblia. Nós precisamos de entender isso. É por isso que a gente tem que pregar uma passagem dessa para aquelas pessoas que falam assim: eu não aguento esses crentes, eles só ficam puxando o saco um do outro, uns dos outros. Não é isso.
É honrar a quem teme a Deus. Porque Deus gosta de ver isso, não é? Aquele que teme a Deus, você incentiva, você honra, você ajuda, porque ele já é de Deus. O outro, ele não é, e talvez nunca será. Os que estão na igreja temendo a Deus já são do Senhor, é os que pertencem a Deus. Então há uma diferença. Deus não vai abençoar de forma, nesse sentido, falando específica, a qualquer pessoa, não. Certo? O sol nasce para todos e etc. A chuva cai para todos. Nesse sentido, sim, são bênçãos de Deus. Agora, a bênção que Deus tem reservada, ou as bênçãos reservadas em sua palavra, é para aqueles que temem a Ele. Por isso que a gente tem que pregar essa realidade. Porque aquele que serve ao Senhor, ele sabe que o que é dele, Deus vai entregar, já está preparado, ninguém vai botar a mão, ninguém vai tirar. Agora o ímpio não, qualquer coisa para ele serve, não importa os meios que ele vai usar para poder possuir, e ainda diz que é Deus que abençoou ele. É ou não é? Agora o servo de Deus é diferente. Por isso que nós temos que valorizar a obra de Deus. Olha só a visão que Deus está aqui, nos passando. Nós temos que valorizar a obra de Deus. Não é que os irmãos são melhores do que os outros, não é uma questão nesse sentido, não. É porque pertencem a Deus, e com os de Deus, Deus trata diferente, Deus se relaciona diferente, porque aquele que é de Deus é íntimo. Por isso que a igreja não pode trocar isso por nada. Amém. O que Deus tem preparado, não é? Então, eu vejo isso aqui de forma muito forte, devemos estar honrando a quem teme a Deus. Para o final do versículo 4: o que jura com dano próprio e não se retrata. Aquele que jura e ainda que sofra dano, ele continua no juramento. Como é que está na versão do irmão, por favor? Parte B do versículo 4. Mantém a palavra empenhada e mesmo saindo prejudicado, não volta atrás. Então, quem teme a Deus, isso é forte. Quem teme a Deus, se ele está numa questão, ainda que ele seja prejudicado, sofra dano, ele mantém a palavra dele, porque ele sabe que se ele manter a palavra dele aqui na terra, Deus também mantém a sua palavra lá no céu. Amém. Aquilo que ele faz para Deus aqui na terra, o céu corresponde e abençoa. Mas você é doido, fulano? Você está só sofrendo prejuízo com essa situação? Larga isso para lá. Eu não largo, porque foi Deus que me deu. Ainda que seja pouco, é melhor um pouco abençoado com Deus do que o muito sem Deus. Eu quero a bênção de Deus, a bênção de Deus. Ainda que seja pouco, eu quero esse pouco com Deus. Ainda que eu sofra dano, ainda que eu sofra prejuízo, ainda que eu seja prejudicado, na questão que eu entrar para Deus, eu não volto atrás. Amém. Amém. É assim que o servo de Deus se posiciona. Por isso que a pessoa, nesse sentido, não pode sair da obra de Deus. Eu parei de ir na igreja porque não aconteceu isso na minha vida. Isso é uma visão turva, errada, carnal. Porque o servo de Deus, ele não serve a Deus por aquilo que vai acontecer, não. Ele serve a Deus por aquilo que Deus já fez e já aconteceu. E Deus já deu. E as coisas vão acontecendo até aquele dia. Então a gente tem que ter isso em mente. Eu parei de ir na igreja porque fulano me pagou, ou pegou algo emprestado e não me devolveu. Isso procede? Pois é. Por isso que a gente vai observando a Bíblia, e uma passagem como essa é determinante para que a gente possa estar assim
cada um se mantendo naquilo que é de Deus, com prejuízo ou lucro. Eu não sirvo a Deus por aquilo que eu vou ganhar ou vou perder. Eu sirvo por aquilo que Ele já fez por mim e pela chamada de Deus para a salvação. Isso, não é para ganhar, não é moeda de troca. Boa, demônio. Versículo 5, vamos lá. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Então, a pessoa que não empresta o seu dinheiro com usura, o que é isso? Juros, né? Correção monetária. Exatamente. Aquela pessoa que coloca ali um juros exagerado, né? Até um tipo de agiotagem, né? Exatamente. Então, a pessoa, ela pensa assim: pastor, mas eu empresto meu dinheiro para o irmão, então eu tenho que emprestar e não ganhar nada em troca? Irmãos, isso é uma questão que a gente tem que vigiar. É lógico que até para com a pessoa do mundo social normal, nós devemos estar nos relacionando com a pessoa do mundo, ou com as pessoas do mundo social, normalmente falando, até com princípios bíblicos também, certo? Agora, a pessoa de repente pensa assim: então quer dizer que eu não posso emprestar meu dinheiro com juros para alguém do mundo, não? Esse princípio tem que ser empregado somente para com os irmãos? Lá no mundo, a gente não sabe qual tipo de negócio que a pessoa vai fazer, certo? A gente não sabe. É lógico que a pessoa deve usar os princípios em qualquer área da vida bíblicos. Isso é fato. Mas, por exemplo, a pessoa, ela vai fazer um negócio com alguém do mundo, em que ele precisa ali de ter um lucro. Aí já é uma questão diferente. Estou dizendo, né, assim, a pessoa pode ou não pode fazer isso. Aí já é uma outra questão. A gente tem que separar uma coisa da outra. Porque de repente a pessoa fez um negócio que é lícito ela fazer aquele negócio, não é? Para ela obter um lucro. É diferente. Então a gente tem que analisar. Cada caso é um caso. Aqui normalmente se aplica a pessoa que realmente não fica querendo lucrar em cima das outras pessoas com juros abusivos, porque quem faz isso é o mundo, é o sistema perverso, não é? Mercantil, que tudo é dinheiro. É nesse sentido que eu vejo, tá bom? Nem aceita suborno contra o inocente, quer dizer, a pessoa não aceita vantagem nenhuma para prejudicar o inocente. Isso é extremamente necessário. Fulano, vamos fazer isso para que a gente possa obter aí um lucro. É um suborno. Olha, se você me ajudar, se você testemunhar contra o fulano para mim, eu te dou tanto. De qualquer área. Isso é correto? Não. De maneira nenhuma. Pastor, mas eu tenho que me assim, organizar, porque lá na firma está todo mundo contra mim. Como é que faz? Lógico, se a pessoa estiver correta naquilo que ela de repente está fazendo, ou venha fazer, se ela estiver correta, não é errado caso alguém da firma queira testemunhar a favor dela. Isso é normal. Agora, a pessoa subornar aqui,
ou aceitar um suborno é falar mal contra o inocente. É aqui que está a questão. A gente não pode distorcer o caso. Aqui é suborno contra o inocente. Não é qualquer caso não, tá bom? Então tem que vigiar essa questão também. Quem, parte B do verso 5, deste modo procede, não será jamais a promessa. Então, irmãos, quem não vive nas maracutaias da vida, jamais será abalado. Esse jamais será abalado aqui significa o quê? Jamais será destruído absolutamente pelo mal. Não significa que a pessoa não vai receber abalo nenhum, até porque a gente recebe algum tipo de abalo, né? No sentido assim, é uma angústia, né? Isso aí faz parte da vida. Então tem que saber interpretar. Quem deste modo procede não será jamais abalado, é jamais vencido pelo mal. Nesse sentido, certo? E ainda nos Salmos, agora no Salmo 1, quero encerrar aqui, quero que você veja comigo aí, acompanhe versos 5 e 6 do Salmo 1, falando sobre os perversos. Diz assim, Salmo 1, versos 5 e 6: Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Então, irmãos, aqui, quando diz no verso 5, Salmo 1, por isso os perversos não prevalecerão no juízo. Qual juízo é esse aqui? Aqui, o juízo de Deus, todos estarão diante dele. Não é? Quer dizer, no dia do juízo em que Deus há de julgar os perversos, não é? Os justos também serão julgados, né? Mas os justos, eles prevalecerão, né? Eu não quero entrar aqui na questão, todos serão julgados no mesmo local. Essa é uma outra questão. Aqui a questão é dos que vão prevalecer e dos que não vão prevalecer. Então, no dia do juízo do Senhor, os perversos não prevalecerão, não permanecerão na presença de Deus, serão condenados pelo Senhor, destruídos, exatamente. Nem os pecadores da congregação dos justos. Eu creio que essa congregação aqui, irmãos, é uma referência também à congregação celestial. Porque aqui na terra, uma pessoa pode permanecer por um tempo, não é? De forma perversa. Mas lá em cima vai ter como? Não. Lá em cima perverso vai sequer entrar? Isso aí. Então, essa é uma questão que nós precisamos entender. Versículo 6. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos. Deus conhece o modo de vida dos justos. Amém. O modo de vida daqueles que pertencem a Ele. Amém. Então Deus sabe. O que eu tenho que entender com essa mensagem? Quem tem que conhecer, em primeiro lugar, o Senhor. É lógico, os irmãos da igreja você fala, até porque uma pessoa que dá testemunho de Deus, ela dá testemunho também na igreja. As pessoas, elas veem o que a pessoa está fazendo. Tocou ele? Desliguei para ele, evangelista. Ele sabe. Isso acontece, né, irmão? Isso aí, irmãos, sabe o que acontece? Por que não é bom a gente deixar o celular ligado no culto? Estou falando por causa do irmão Gersinho, que ele não fez isso de caso pensado. Eu sei que não, tá, irmão? Porque tem pessoa que liga na hora do culto só para atrapalhar. Estou falando que toda pessoa faz isso, não. Tem gente que faz. Mas eu vou em casa, eu sei que não gosto de chamar. Mas não é por causa do irmão que eu falei isso, não, tá, irmão? Eu falo assim, eu gosto de ligar por isso, né, irmão? O meu às vezes toca também. Mas enfim, então Deus conhece aqueles que, como eu falei lá no Salmo 15 agora há pouco, pertencem a Ele, os que são dele.
Então, como eu vim falando, quem tem que me conhecer é Deus. Em primeiro lugar, quem tem que me conhecer é Deus, porque quem me avalia é Deus. Quem vai me aprovar ou desaprovar é Deus. Por isso que a gente tem que ter um modo de vida, na medida possível, de acordo com a vontade de Deus. Deus conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Ou seja, os ímpios não resistirão. Mais cedo ou mais tarde, eles serão destruídos. Amém. Eternamente. Perecerão eternamente. Eles estarão mortos eternamente. Não é? Porque quem crê no Senhor, ele vai passar pela experiência da morte, caso o Senhor não venha até lá. Amém. Mas ele mesmo assim vai continuar vivendo. Agora, essa promessa é para quem serve. Para quem não serve, a promessa de quê? Morte espiritual eterna, condenação eterna, separação eterna de Deus. Coisa terrível, não é? A pessoa está definitivamente separada de Deus. Isso vai acontecer caso a pessoa não se converta, caso a pessoa não entregue o coração dela ao Senhor. Por isso que a gente tem que pregar a palavra de Deus nesse sentido. Porque naquele dia não vai ter meio termo. Não vai ter meio termo. Não vai ter conversa. Não vai ter aquela questão: ah, Senhor, eu fiz isso por causa daquilo, ou não fiz por causa disso, e etc. Não vai ter barganha. Não vai ter justificativo. Vai ter como a pessoa se justificar diante de Deus? Às vezes a pessoa pode até se justificar diante da igreja. E isso a pessoa tem que fazer, de acordo com a palavra. Todos nós temos que fazer, né? Estar nos justificando diante da igreja. O irmão não falou aqui que vai estar ausente. Isso é um fato, mas estou falando nesse sentido. Mas quando a pessoa, ela presta uma justificativa contrária, mentirosa, pode até passar na igreja física, terrena, mas naquele dia não vai ter como falar: Senhor, não é? Eu fiz isso, fiz aquilo, te servi. Como é que vai ficar meu caso, Senhor? Tem misericórdia de mim. Vai adiantar falar isso para o Senhor naquele dia? De acordo com a Bíblia, a gente pensa claramente que não. Por isso que é importante, irmãos, a gente ter um comportamento mais adequado possível aqui na terra, para que o dia do Senhor não seja um dia de surpresa para nós, mas sim um dia de glória eterna, de salvação. Amém. Foi visto aqui, foi falado, para resumir, não importa o que a gente vai perder, o que importa é o que a gente já ganhou. Amém. Não importa quem vai falar mal da gente, desaprovar a gente, nesse sentido que eu estou falando, né? Não que não tem problema o testemunho da gente, tem. Estou dizendo assim: se você está testemunhando para Deus, para a glória de Deus, não importa o que as pessoas dirão de você. O que importa é que Deus conhece o seu caminho, a sua vida, e é Ele que é quem vai te aprovar caso você chegue aquele dia nessa condição. É isso que eu tenho que ter no meu coração. A gente tem que pensar sobre isso ou não? Porque a gente se depara com muitas situações que às vezes revoltam a gente, não é? Que a gente fala assim para a gente mesmo: isso não pode estar acontecendo comigo. Às vezes a gente não fala isso. Uma situação dessa não pode estar acontecendo comigo. Senhor, o Senhor deixar isso acontecer comigo. Fulano fez isso, e agora? É lógico, tem coisas que a gente tem que fazer o quê? Tratar, conversar, resolver. Mas ainda que você sofra dano, se for pela causa do Senhor,
Não tem problema. Não tem problema em que sentido? Isso não vai te atrapalhar na caminhada da salvação. Só se você deixar. Quantas pessoas, irmãos, acabam saindo da obra de Deus por conta dessas coisas que nós vimos aqui no Salmo 15. É um prejuízo aqui ao sair porque o fulano fez isso comigo, aquilo. Isso é de uma imaturidade. Se a gente for estudar a Bíblia, analisando a Bíblia de acordo com a Bíblia, terrível. Porque a Bíblia manda fazer o quê? Continuar? Retroceder? Ou parar? Continuar, né? Haja o que houver. Seguir em frente. Eu vou continuar. Porque um dinheiro que meu irmão pegou comigo e não me pagou, um objeto que meu irmão pegou comigo e não devolveu, me entristeceu? Entristeceu. Isso deixa a gente chateado. Isso é fato. Eu não estou falando, não tem problema. Tudo tem problema. Mas o problema, o maior que seja, não pode ser maior do que a minha fé. Eu tenho que olhar para Jesus. Se Jesus perdeu tantas coisas e entregou sua própria vida por pecadores que não eram, como não são dignos dele, e eu tenho que segui-lo, então isso não vai me aborrecer nesse ponto. Senhor, eu entrego esse aborrecimento ao Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, tira isso do meu coração. Senhor, se o diabo está querendo fazer eu virar a cara para aquela pessoa, eu não vou virar a cara para aquela pessoa não, Senhor. Eu ainda vou tratá-la como o próximo deve ser tratado, de acordo com a Bíblia. Não é você ficar com 1000 amores para a pessoa, não, mas mostrar para a pessoa que você é cristão. Ela te prejudicou e mesmo assim você tem a capacidade de amá-la, porque Jesus disse: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então, quando a pessoa tem a capacidade de amar quem prejudica ela, isso é um sinal e uma prova irrefutável de que o Espírito Santo está na vida da pessoa, no coração da pessoa, e a pessoa está dando testemunho de Jesus Cristo aqui na terra. Amém. Porque o que o diabo quer ver do outro lado? Agora eu quero ver o que ele vai fazer com esse irmão. Assim, de acordo com a Bíblia, a gente pensa isso no mundo espiritual. Porque quem faz isso? Um irmão prejudicar o outro. O diabo. Agora, ele me prejudicou. Aí eu vou deixar o diabo tatuando na vida dele, tatuar na minha também? Não. É por meio do Espírito Santo da minha vida que eu vou repreender o diabo na vida dele. Amém. E se depender disso, ele vai ser liberto. Amém. Agora, se não depender, não vai ser por falta de prática de cristianismo para com ele. É ele Deus. Porque isso não é uma garantia de que tudo vai dar certo, tudo vai ser restaurado. Mas é independentemente do que aconteça, eu vou continuar agindo como meu mestre Jesus. Amém. Então é isso que a gente tem que aprender. Ter no coração. E quem desse modo procede, jamais será abalado. E um dia estará com o Senhor para sempre. Amém? Se coloque sobre os pés, faça assim com as mãos em forma de concha. Senhor, meu Deus e meu Pai, a todos presentes e ausentes, eu os abençoo com o teu amor, com a graça do Filho, com a suave doce consolação do Espírito Santo. Dê a todos um final de domingo consolado, encorajado, animado, para que todos terminem a semana assim e comecem a semana prática amanhã, meu Pai, no ânimo, no encorajamento, no consolo do Divino Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. E que as palmas louvem a paz de Cristo, para o irmão que está do seu lado. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Muito bom ser. Paz de Jesus. Paz de Jesus. Paz de Jesus. O que você acha que você está vendo? Paz de Jesus. Deus. Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Cadê o irmão? Vai lá para o Senhor, Martins Soares.
Esse valor dele.